Sabe aquele som de voz de robô que todo mundo conhece na música eletrônica? Pois é, a história por trás desse som é uma das coisas mais malucas e inesperadas da tecnologia. E ela começa, olha só, muito antes de qualquer pista de dança. Vamos entender como uma arma secreta da Segunda Guerra Mundial foi parar nos hits do mundo todo. Pra muita gente, né, esse som é a cara do Daft Punk. A música Around the World, lá de 1997, basicamente apresentou essa voz para uma geração inteira e transformou ela num ícone. Então, esse é o nosso ponto de partida, um lugar que todo mundo conhece, para uma viagem que, acredite, é bem surpreendente. Então, a grande questão é, essa voz não foi criada por músicos. Ela não nasceu num estúdio. A origem dela está num laboratório de pesquisa com um objetivo que, nossa, não tinha absolutamente nada a ver com arte ou música. Para entender de onde ela veio, a gente precisa voltar no tempo lá para a década de 1930. A nossa história começa nos laboratórios Bell. Pensa assim, nos anos 30, esse lugar era tipo o Vale do Silício da época, o epicentro da inovação. E quem estava lá não eram artistas, claro, eram engenheiros quebrando a cabeça para resolver um dos maiores desafios de comunicação daquele tempo. E o cara por trás disso era um engenheiro chamado Homer Dudley. O desafio dele era enorme. Como é que se envia uma conversa de telefone através do Oceano Atlântico de um jeito eficiente? A voz humana é super complexa. E aí veio a sacada genial do Dudley. E se, em vez de tentar mandar o som inteiro, a gente tratasse a voz como informação, como dados? A ideia era extrair só o essencial da voz aqui e reconstruir ela lá do outro lado. Mal sabia ele, mas o cara estava basicamente inventando a compressão de áudio. E o resultado dessa ideia foi o vocoder, que é uma abreviação para codificador de voz. Imagina ele funcionando assim. De um lado, ele cria um som eletrônico, tipo um zumbido. Do outro, o microfone captura o que a pessoa está falando, os movimentos da boca. O vocoder então usa o movimento da boca para esculpir aquele som eletrônico. O que sai é um som sintético que parece estar falando. Era um jeito muito mais inteligente de mandar a mensagem. Só que olha que curioso, a invenção do Dudley acabou não resolvendo o problema original do telégrafo como ele queria, e a tecnologia ficou meio esquecida na gaveta. Até que o mundo estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. E, de repente, essa invenção quase abandonada encontrou um propósito muito, mas muito mais urgente e secreto. Ela estava prestes a se tornar uma arma. O problema era gigantesco. As conversas por telefone entre os líderes dos aliados, tipo o Winston Churchill e o Franklin Roosevelt, estavam sendo interceptadas pelos alemães. Eles ouviam tudo. Era absolutamente crucial achar um jeito de deixar essas vozes indecifráveis, de criptografar as conversas enquanto elas aconteciam. E a solução veio com um nome de filme de espionagem: Projeto Sig Sauer. O governo dos Estados Unidos foi atrás dos laboratórios Bell e a tecnologia do vocoder do Dudley virou a espinha dorsal de tudo. Foi o primeiro sistema de criptografia de voz digital do mundo. A voz era codificada, embaralhada com ruído e só depois reconstruída do outro lado, totalmente a salvo de espiões. Mas quando a gente fala sistema, não é para imaginar um telefone especial. O negócio era um monstro tecnológico. Pesava mais de 55 toneladas e ocupava salas inteiras. E para garantir a segurança, olha que loucura, eles usavam discos de vinil como chaves de criptografia. Cada disco só valia para uma conversa de 12 minutos e depois era destruído. Era um esforço monumental para proteger as conversas que podiam decidir o rumo da guerra. Só que a tecnologia não era perfeita. Longe disso. A famosa frase que eles usavam para testar era How to Recognize Speech, que significa como reconhecer a fala. O problema é que, do outro lado, o que se ouvia era How to Recognize Speech, ou como destruir uma praia bonita. Uma falha até engraçada que, sem querer, já apontava para o futuro meio torto e criativo que essa máquina teria. Bom, a guerra acabou, o Sig Sauer foi desativado e sua tecnologia caiu no esquecimento de novo. Mas aí vem a parte mais interessante. O que acontece quando uma tecnologia militar super secreta acaba caindo nas mãos de artistas? Bom, eles encontram um potencial que seus criadores jamais poderiam ter imaginado. E essa transição para a música foi fascinante. A Wendy Carlos usou o vocoder para criar a trilha sonora super perturbadora de Laranja Mecânica. O Kraftwerk adotou a tecnologia para construir toda a identidade deles de homens-máquina. Décadas depois, o Daft Punk resgata isso e transforma num hino pop global. Cada artista viu na imperfeição da máquina uma nova forma de se expressar. Mas por que esse som é tão marcante? É que ao tirar as entonações naturais da voz humana, o vocoder cria uma qualidade emocional única.
Ele pode soar frio, distante, como no som do Kraftwerk, ou estranhamente melancólico, até vulnerável. É um paradoxo, né? É justamente a ausência da emoção humana que, no fim das contas, gera um sentimento tão forte e diferente. E assim, a jornada do vocoder meio que completa um círculo, de uma ferramenta de comunicação para uma arma de guerra e, finalmente, para um instrumento de expressão artística. O legado dele é a prova de que o propósito de uma tecnologia, no fim do dia, nunca está escrito em pedra. Essa é a grande ironia e a beleza dessa história toda. O que foi criado para ocultar, para proteger uma identidade em tempos de conflito, se tornou uma forma de criar novas identidades, de explorar a tecnologia e a emoção na música. Uma ferramenta de sigilo que virou uma ferramenta da alma. E isso tudo nos deixa com a pergunta para os dias de hoje. A história do vocoder, que foi da criptografia militar para a arte, mostra que a tecnologia quase nunca segue o caminho que a gente planeja. Então vamos pensar, e as tecnologias de hoje? A criptografia por trás da Web3 ou até mesmo os deepfakes de voz que hoje nos preocupam tanto? Qual delas poderia, daqui a 50 anos, se tornar a próxima grande ferramenta de expressão artística? A história sugere que a próxima revolução criativa pode estar escondida onde a gente menos espera.